Boa noite, gente. Eu quero desejar uma boa noite para todos e já quero agradecer a todos que estão me seguindo e quero iniciar. Quero começar com uma história antiga que chama A História do Vicente Fino. Não sei se alguém já ouviu, mas ela é antiga. E então um dia era um menino, né? E o pai dele. Eu quero pedir, gente, também a vocês, né? Que vocês se inscrevam no canal, né? Bota um inscrito, bota curta o meu vídeo, né? Porque não custa nada, né? Porque a gente tem gastado em equipamento, né? Eu tenho gastado com produtor, entendeu? Para produzir esse vídeo. Então nada, você sabe que nada vem de graça, né? E então não custa nada, né? Chegar lá e botar um inscritozinho, né? Curtir, né? Compartilhar, alguma coisa assim, entendeu? Botar alguma coisa, mas só passar no vídeo. Então isso aí, né? Aí é uma tristeza, a gente faz um vídeo desse, né? Eu sei que não é tão bom, né? Tão bom, né? Mas bom é bom, mas dá pra fazer alguma coisa, né, gente? Ele trabalhava de agricultor, né? Trabalhava na roça. E então, a mãe dele pediu para ele, para o menino, e deixar a comida do pai dele na roça, né? E então ela matou uma galinha, né? Fez de comer bem bonzinho, né? Direitinho, né? Que é pro esposo dela, né? Na roça. E então e ajeitou a comida dele, né? E colocou no prato e amarrou com pano, né? Que era coisa de antigamente, não era que nem hoje, né? E então pediu para Vicente e deixar a comida ao pai dele, né? Então ele saiu. Era muito longe a roça que ele trabalhava. Muito longe, né? E então no caminho, ele pegou e parou no canto e comeu a carne todinha e deixou os ossos em cima do prato da comida. E depois ele comeu ainda comeu um pouquinho ainda da comida e depois amarrou o prato e saiu. E então seguiu viagem, né, para onde o pai dele estava, né, para deixar a comida. E chegando lá, ele entregou o prato ao pai dele. E o pai dele recebeu o prato, abriu, né, desamarrou, né, o prato, o pano, e descobriu, né, o prato. E quando viu, aí perguntou a ele se era a mãe dele que tinha mandado ele... se era a mãe dele que tinha mandado aquela comida para ele, né? Aí ele disse que tinha sido. Aí disse, por que foi que ela mandou essa comida para mim só, a carne só os ossos? Aí ele disse, é porque na hora que foi para ela botar a comida de pai, apareceu um homem lá em casa. Aí ela pegou e o homem comeu a carne todinha. E então ela pegou e colocou os ossos no prato de pai. E foi essa comida aí que ela mandou pro senhor. Aí ele disse, tá bom. Aí disse que também só trabalhou um pedaço, né? Com fome. E então, quando ele voltou com o menino, né? Com o garoto, para casa. Um trajeto muito longo, distante. E então não comeu a comida. E chegando em casa, o fogo naquele tempo, ou era o fogãozinho de lenha,
o fogãozinho de lenha, ou então cozinhava no chão. Então ela cozinhava no chão. Aí então, ela viu ele com a cara feia. Aí ela disse assim: homem, tu tá com a cara tão feia, eu vou fazer um cafezinho pra tu. Tão inocente ela, né? A mãe do Vicente. E ele calado, não falava nada, gente. Não falava nada porque ele estava indignado com ela, né? Com raiva da história que o menino contou, né? E então ele foi lá atrás da casa, né? Tinha uma pedra de amolar, que todo mundo antigamente tinha uma pedra de amolar. Uma pedra de amolar, faca, foice, né? Facão. E daí por diante. Eu não sei bem como se chamava o nome dessa pedra, né? Mas era uma pedra especial que amolava a faca. Podia estar com o dente que tivesse. Você passava bem direitinho e tirava, né? E então ele amolou a faca o tanto que ele quis. E então ela tava no chão, fazendo o café, né? De coca, na beira do fogo. E ele veio por as costas, gente. E largou a faca nas costas dela. Aí ela perguntou bem assim: por que é que você está fazendo isso comigo? Aí ele disse: é para você nunca mais fazer de um homem cachorro. É você comer, você dá a carne, os homens, dá a carne no homem que chegou aqui e mandar os ossos para mim. Aí foi dando outra facada nela. Aí ela disse: quem foi que disse isso? Ela disse: foi Vicente. Aí ela, antes de morrer, disse assim: pois eu tenho fé em Deus, que ele, hoje mesmo ele começa. Esse falso que ele me levantou. Ele vai correr 7 noites de freguesia. 7 freguesia. 7 anos. 7 anos de freguesia. Com 7 noites. 7 noites com 7 dias. Era 7 anos. Né? 7 anos de freguesia. Freguesia quer dizer que ele ia andar por toda a redondeza, por todo canto, virando o bicho. O que ele fez comigo? Então foi isso. E então à noite eles já estavam, as pessoas já velando o corpo dela, né? E ele já sentiu o desejo de ir para um espojo de animal que tinha assim um pouco distante. Diz que lá ele se rabuiou no chão, tanto que quis, junto dos animais, e já começou, né? E aí já sentiram falta dele, né? E já viram os esturros dele, né? E então diz que ele andava barbalha, crato, juazeiro, por toda noite. Isso disse que era porco que ele comia, galinha, bode, o que ele pegasse, até gente. Se pegasse criança e ele tivesse com muita fome, ele comia. E então foi um terror, diz que era um terror. E então eu era criança nesse tempo, né? Estou contando essa história porque eu aprendi muito, né? Não é história de trancoso nem nada, mas assim, com um exemplo, até assim, um exemplo da gente nunca acreditar na história assim muito de criança, saber onde foi que ele arranjou a história, né, que ele conta, né? Não, mas fulano nunca mentiu pra mim, mas mesmo assim, mas vai atrás. É que às vezes até a pessoa solta uma coisa sem querer, né, muitas vezes, né? E depois a gente diz: não, eu vou contar de outro jeito, porque de jeito não dá certo. E então foi isso. E então ele acreditou na conversa do menino. Não perguntou a esposa primeiro, né? Comeu a carne no caminho, né? E foi dizer que era um homem que tinha comido. Ela tinha dado a carne, o homem tinha mandado os ossos para ele, né? Isso, uma coisa muito errada, né? Então ela morreu inocente. E então ele passou 7 anos correndo o bicho. E de dia ele trabalhava que nem qualquer um homem, né? Ele era um homem de dia. Mas quando era noite, meu pai dizia que era 12 horas que ele se transformava no lobisomem, né? Aí então ele se transformava e começava. Os cachorros eram a anatomia mais feia do mundo. Os cachorros faziam. A gente não ficava mais no terreiro.
As pessoas que tinham as casinhas fraquinhas ficavam com medo dele arrebentar e querer pegar até a gente. E isso, eu era muito assim, tinha muito medo, né? Quando eu era criança nesse tempo. E então teve uma vez que ele passou numa casa, que era no tempo do calor, que tinha muita muriçoca. Aí o casal tinha um bebezinho, né? Aí eles se deitaram na esteira no meio do terreiro. E ele foi e botaram a criança no meio deles dois, né? E então ele passou e disse que ele passou e disse que a criança não teve medo dele, passava a mão na cara dele, né? E dava risada, né? Passava a mão na cara dele, nos olhos dele e dava risada, achando engraçado, né? A cara dele e tudo. Mas quando foi no outro dia, ele disse que ele trabalhava com esse homem, né? Cá de farinha, nesses cantos, né? Em roçado nesse canto. E então ele disse, ó, você não fique dormindo de noite com aquela criança no terreiro não, que eu só não comi ele essa noite porque ele não teve medo de mim. Mas se ele tivesse se assustado, eu tinha comido ele, né? E então Cajazeira do Faria, Barbalha, esses cantos, tudinho, disse que ele batia tudo. E então o povo era tudo assustado. E então fica aí, né? E então ele correu 7 anos, gente, de freguesia, né? Que eu não sei bem o que é freguesia, mas eu não sei se é légua ou é quilômetro, eu não sei bem, mas foi 7 anos. Quando completou os 7 anos, disse que ele deixou de virar, né? E então isso fica até pra gente, né? Assim, de exemplo, né? Pra gente prestar mais atenção ao que os filhos da gente diz, né? Pra gente nunca o que a criança diz e para a primeira história que a criança diz, e atrás, né? Se chega com uma coisa e saber de onde foi que ele trouxe, né? E é isso, né? É isso, gente. Deus abençoe, fica com Deus, né? E até a próxima.